Olá, pega lá seu café, senta aí no meu quintal imaginário pra gente conversar. Uma coisa que eu queria conversar com vocês, que eu percebo muito no comportamento das pessoas, é sobre desconexão de si mesmo. Quando a gente chega no momento da vida, a gente começa a perceber que a gente está passando por momentos importantes da nossa vida no automático. É como se a gente não tivesse no controle ali da nossa própria vida, sabe? É como se estivesse faltando alguma coisa. Você sente que está faltando alguma coisa ainda ali naquele momento. E isso acontece muitas vezes, em muitas situações. Quando isso começou a acontecer comigo, eu comecei a perceber que tinha alguma coisa de errado, porque eu passava por momentos importantes da minha vida e eu não consegui, era como se eu não conseguisse curtir aquilo que estava me acontecendo naquele momento, sabe? E eu ficava me perguntando o que tem de errado comigo, por que eu não consigo entender qual que é meu caminho, quais são os meus sonhos. Eu tenho sonhos, mas meus sonhos são muito materiais, sabe? Não é uma coisa da alma, algo que você vê as pessoas fazendo com amor. Para mim, isso eu achava que era impossível, que só rico tinha essa possibilidade de escolher, entende? E aí eu comecei a perceber que essa desconexão, ela vinha justamente porque eu não me autoconhecia, sabe? Eu não entendia qual que era o meu caminho, o que eu tinha que fazer, por que eu estava aqui na Terra, qual que era o meu propósito, sabe? Eu nunca tive isso. E quando a gente está numa fase da vida, que chega a adolescência, você é cobrado para você fazer uma faculdade, você é cobrado para trabalhar. Só que eu, quando cheguei nessa fase, eu entrei em parafuso, porque eu não sabia o que eu queria fazer, entende? Eu me sentia perdida. Então, eu comecei a arrumar emprego, arrumei um CLT, fiquei mais traumatizada e foi piorando a situação, né? Conforme a gente vai saindo de um emprego, entrando em outro, a gente vai adquirindo experiência? Sim, mas a situação mental vai ficando pior, porque você vai aprendendo a fazer as coisas mais no automático, você não tem tempo para fazer as coisas que você realmente gosta, você não consegue se priorizar da maneira que você gostaria, sabe? E isso eu falo até de saúde, porque quando a gente está no CLT, a gente não tem tempo nem de ir no médico. Então, quando eu comecei a perceber que tudo isso estava virando uma bola de neve na minha mente, eu percebi que eu precisava fazer alguma coisa. Foi quando eu já tinha conexão com a espiritualidade. Eu sempre gostei de ler livros sobre a espiritualidade. Eu gostava de escrever coisas como se eu estivesse conversando com Deus. E quando eu conheci esse instrumento maravilhoso, foi um divisor de águas para mim. Porque aqui eu comecei a fazer perguntas sobre mim mesma. Tipo, o que aconteceu comigo na infância que me deixou tão traumatizada? E aí o tarô responde. O que aconteceu, qual fase da minha vida foi uma fase que foi muito complicada para mim? Por que eu não consigo sair desse modo sobrevivência? E aí o tarô foi me respondendo e eu fui integrando. Não foi fácil entender as coisas, porque a gente tem que lidar com traumas, decepções, algumas faltas, né, que a gente percebe que precisava de um adulto ali interferindo e não tinha esse adulto interferindo naquele momento. Então isso gera um certo trauma, certo? Então, quando eu percebi que isso virava uma bola de neve dentro de mim, eu tentei organizar isso dentro de mim. Eu sofri, eu senti, eu fiquei muito mal, porque tinha muita coisa que eu não conseguia entender. E isso eu fui entendendo com o tempo, no dia a dia, na minha conexão com a espiritualidade, nas minhas orações. Eu fiz uma limpa mesmo, porque eu falei, eu não quero mais ser a mesma, porque ser a mesma me deixa uma pessoa vazia. Mesmo que eu conquiste as coisas, eu não conseguia sentir prazer ali naquilo, sabe? Era como se eu estivesse ali, mas estivesse em outro lugar mentalmente falando. Então era uma desconexão muito forte, assim, sabe?
Era como se eu estivesse vivendo só no automático. E isso eu falo até dentro de casa, porque dentro de casa eu tinha que fazer tudo, e depois que eu fazia tudo eu me dava o luxo de descansar. Só que isso não me fazia descansar, me fazia ficar mais acelerada, me fazia ficar mais ansiosa. E uma coisa que é um alerta aqui para vocês, eu ficava muito presa no passado e no futuro, e esquecia de viver o presente. Quando eu falo de esquecer de viver o presente, é que eu ficava pensando tanto nas 500 mil possibilidades do que poderia acontecer depois daquilo e nos traumas que eu sofri no passado. Então minha mente ficava o tempo todo tentando falar, olha, aqui se você fizer isso, olha como aconteceu no seu passado. E aqui se você fizer isso, olha como pode acontecer no futuro. E isso na minha cabeça vinha só de formas negativas. Então, é importante, gente, fazer um autoconhecimento, porque a gente precisa entender quem a gente é. E quando eu digo quem a gente é entender o que a gente quer, o que a gente gosta de fazer, quais são os nossos hobbies, o que a gente gostava de fazer quando a gente era criança, que a gente se sentia conectado, sabe? É resgatar coisas que faziam a gente se sentir vivos. E uma coisa que eu percebo também é que quando você vive muito tempo no automático, quando você começa a sair, as coisas dão uma desandada, porque você acha que você vai deixar de fazer as coisas porque você está fazendo mais devagar. E não, você só está montando um tempo para você conseguir fazer as coisas sem precisar estar naquela pressa, naquele desespero, sabe? Então, uma dica que eu dou para vocês, se vocês forem começar nesse autoconhecimento, comecem a tentar desacelerar primeiro. Porque conforme você vai desacelerando, você começa a observar coisas que antes você não observava, entende? E hoje em dia a gente vê que aqui, principalmente quem mora em São Paulo, né, você vê que a correria faz parte do dia a dia, a pressa faz parte do dia a dia. E eu não entendia o porquê que eu tinha que ter essa pressa, por que eu tinha que fazer as coisas nessa loucura também. E aí, quando eu comecei a fazer esse autoconhecimento, foi quando eu entendi que cada pessoa tem o seu tempo, cada pessoa tem um jeito de ver a vida. Então não adianta a gente ficar espelhando nossa vida no que o outro está fazendo e como o outro está vivendo a vida dele, porque isso só vai deixar a gente mal, isso só vai deixar a gente desconectado de quem a gente é. Então entenda os seus limites, entenda o seu tempo e tente fazer as coisas mais conectado com você mesmo. O autoconhecimento entra aí justamente por isso que ele é tão importante, porque você começa a entender qual é o seu ritmo, por que você gosta de fazer as coisas mais devagar e começar a entender qual que é o seu próprio tempo, entender quais são os seus sonhos, entender para qual caminho você quer seguir. Entende? Porque quando eu falo sobre isso, gente, eu tô falando além do material. Não é sobre profissão, não é sobre... Quando eu falo de caminhos, né? Não é sobre uma profissão exata. É sobre você encontrar o seu próprio caminho, algo que seja conectado com a sua alma, sabe? Que te faça se sentir vivo. Que até nos momentos difíceis você consiga fazer igual eu estou fazendo exatamente nesse momento, gravando, falando para vocês, formas de se conectar com a sua espiritualidade no seu dia a dia também, porque é isso que dá mais força no nosso dia a dia, sabe? Ter essa conexão diária com a espiritualidade, não só pelo tarô, mas você fazendo uma oração, você agradecendo pelo que você já tem. Isso é uma das formas de você começar a se reconectar com você mesmo, tá? Eu queria falar sobre isso com vocês, eu acho que pode ter ficado um pouco confuso para algumas pessoas, mas é importante você desacelerar e entender do seu próprio caminho, porque quando a gente fica vivendo a vida dos outros, a gente se sente desconectado da nossa própria vida.